Oi, eu me chamo Victoria Coutinho e esse é o podcast Vivendo com Victoria. Hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que já pegou todo mundo em algum momento: a procrastinação. Sabe aquele momento em que você tem uma tarefa importante para fazer, mas resolve dar só uma olhadinha no Instagram? Jogar no celular, fazer um café, assistir só um episódio da sua série favorita. E quando percebe, o dia já acabou. Pois é. Que tal tentarmos entender por que a gente faz isso? E mais importante, como dar um jeito nesse hobby para sermos mais produtivos e, claro, menos estressados. Antes de tudo, precisamos entender o que de fato é procrastinação. Muita gente tem a ideia de que procrastinar é o mesmo que ser preguiçoso, mas não é bem assim. A procrastinação, ela vai muito além disso. Ela é o ato de adiar tarefas ou decisões, mesmo que a gente saiba que aquilo pode trazer consequências negativas para a gente, como um estresse, uma sobrecarga no trabalho ou até mesmo prejuízos financeiros ou profissionais. Então não se trata só de não querer fazer algo, mas sim de adiar uma tarefa, mesmo que a gente entenda que ela tem uma necessidade ou uma certa urgência a ser feita. Agora, se a gente entende isso, por que a gente faz isso? Bem, a ciência tem algumas respostas bem interessantes para isso. Primeiro, o nosso cérebro, por natureza, busca um prazer imediato. Isso está ligado ao nosso sistema de recompensa, que nos faz sentir bem quando estamos diante de algo que nos dá prazer instantâneo, como comer algo gostoso, ver um vídeo engraçado e até mesmo navegar nas redes sociais. Quando enfrentamos uma tarefa que exige um certo esforço mental e físico, como estudar para uma prova, fazer um relatório, algo do tipo, o nosso cérebro ele tende a evitar essa atividade porque ela não nos traz um prazer imediato. Isso é uma resposta do nosso sistema de sobrevivência mesmo, tentando sempre nos manter longe de coisas que saem realmente da nossa zona de conforto. No documentário O Dilema das Redes, é apresentado justamente isso. O como as redes sociais têm um algoritmo feito exatamente para nos manter viciados nesse prazer imediato. Por acaso você já percebeu que quando você abre o celular é só uma olhadinha, só para uma olhadinha? De repente, já se passou meia hora, uma hora e aí vai. Isso acontece porque os aplicativos foram projetados para capturar a nossa atenção ao máximo e nos fazer ficar cada vez mais conectados. Mas além disso, a procrastinação ela pode ser influenciada por outros fatores, como estar ligada à ansiedade. Quando uma tarefa ela parece grande demais ou traz aquela sensação de que não vamos ser capazes o suficiente para realizá-la, logo a ansiedade toma conta de nós. E ao invés da gente fazer a tarefa, a gente prefere fugir dela, adiando cada vez mais essa situação. Fora o medo de fracasso ser uma das maiores barreiras da produtividade. Muita gente evita começar algo novo porque acredita que se não for perfeito logo de cara, se não for exatamente como eu estou imaginando, é melhor nem tentar. Mas isso vem de um mindset fixo, como explica a psicóloga Carol no livro Mindset, a nova psicologia do sucesso. Ela diz que as pessoas com mindset em crescimento desafiam os desafios, pensando como uma oportunidade mesmo de aprendizado, sabe? E isso muda tudo. É tipo uma virada de chave. Então, ao invés de se cobrar tanto por perfeição logo de cara, que tal focar na evolução? Cada passo ele é essencial para o seu aprendizado e cada vez mais ele te aproximará de uma excelência, sabe? É como, não dá para você ser perfeito logo de cara no primeiro dia, mas se você fizer todos os dias a mesma coisa, cada vez melhor, com certeza lá no seu 10º, 20º dia, você já está melhor do que o seu primeiro. Outro fator crucial da procrastinação, além da ansiedade, é o perfeccionismo. Sim,
Pessoas perfeccionistas muitas vezes procrastinam porque têm medo de não fazer tudo de maneira impecável. Elas acabam ficando presas em uma busca constante de perfeição e, no fim, acabam adiando a ação, o principal, porque em nenhum momento parece ser o suficiente, o bom suficiente para começar, sabe? E por fim, e não menos importante, tem a falta de motivação. Ela também é um grande prejuízo. Quando a gente não consegue ver a importância ou o valor imediato de uma tarefa, a motivação simplesmente ela não aparece. E sem motivação, o impulso de começar, de dar aquele start em uma tarefa, se torna mais fraco, o que nos leva a um adiamento constante. Agora que já sabemos o que é a procrastinação, bora entender os tipos diferentes dela? Eu vou trazer aqui 2 principais. Então, a procrastinação passiva, que é quando você quer agir, mas se sente paralisado diante da tarefa. E a procrastinação ativa, que é quando você decide adiar uma tarefa porque acredita que trabalha melhor sob pressão, sabe? Sobre o primeiro item, a passiva, é quando a gente começa a agir, porém acabamos ficando presos meio que num estado de paralisia mental, sem entender por onde começar. Muitas vezes a procrastinação passiva ela acontece porque a tarefa parece ser muito difícil, muito complexa, até mesmo avassaladora. Isso cria uma sensação de sobrecarga, que nos impede de dar esse primeiro passo. Além disso, ela pode estar relacionada a um sentimento de ansiedade ou a um perfeccionismo, que comentamos antes. O medo, ele acaba não deixando a gente conseguir fazer algo bem feito, sabe? Por ser às vezes muito grande e acabamos adiando de forma indefinitivamente. O problema da procrastinação passiva é que quanto mais a pessoa adia, mais aumenta aquela sensação de culpa, reforçando a sua ansiedade e a sua procrastinação, virando mesmo uma bola de neve, sabe? Por exemplo, pense que uma pessoa tem que fazer um relatório importante para entregar no trabalho, mas ela fica tão preocupada com a qualidade desse trabalho ou com o fato de não conseguir entregar algo perfeito, que acaba nem começando o relatório. A sensação de não saber como dar o primeiro passo pode gerar um ciclo de inação e acabar não fazendo nada, sabe? As principais características da procrastinação passiva são a paralisia mental, então você realmente sente que não sabe por onde começar, que essa tarefa ela é grande demais. Ansiedade, então o medo de falhar, de não ser perfeito, impedindo você de tomar qualquer ação. E a falta de motivação, quando você não entende a importância e se sente desinteressado por aquela tarefa, e é o que a procrastinação acaba te tomando conta nessa situação. Por isso, se você entender que uma tarefa é grande demais ou complexa demais, que tal você quebrar em várias etapas e fazer parte por parte? Caso não consiga dar o start inicial sozinho, fale com um colega. Assim ele pode te dar uma visão de um outro ponto de vista do que a sua. E assim, às vezes, a tarefa nem é tão grande ou complexa assim, sabe? Já a procrastinação ativa, por outro lado, como eu disse anteriormente, é quando você toma uma decisão consciente de que adiar essa tarefa importante em favor de outras atividades, em favor do que você acredita que talvez nesse momento é mais urgente ou mais interessante. Aqui a procrastinação, ela acontece de uma forma mais racional, ou seja, você justifica, dizendo, eu trabalho melhor sob pressão, ou eu vou começar mais tarde quando eu estiver mais inspirado, sendo que às vezes a sua entrega ela tem que acontecer no final do dia. Então, quando vai vir a sua inspiração? Nesse caso, você não necessariamente está paralisado. Tipo, você até sabe já por onde começar, algo do tipo. Mas você faz uma escolha totalmente consciente e vai contra a sua produtividade. Essa procrastinação, ela geralmente está associada com a ideia de você poder deixar a tarefa com mais eficiência se for realizada no último instante.
ou porque você acredita dar conta da tarefa dentro do prazo, mesmo se estiver muito apertado. No entanto, essa estratégia costuma ter efeitos negativos a longo prazo, porque a pressão de fazer sempre na última hora, ela pode gerar um estresse muito grande, afetando assim a qualidade do seu serviço e prejudicando o seu equilíbrio emocional. Então você pode ser muito reativo, na verdade isso é ruim também. Um exemplo de procrastinação ativa seria quando o estudante ele tem uma prova muito importante para fazer no dia seguinte e ele vai estudar justamente um dia antes, porque ele acredita que é nesse momento que ele é mais capaz de absorver todo o conteúdo de uma forma mais eficiente, mais rápida. Mas apesar de parecer realmente uma estratégia muito eficaz, o estresse e a falta de tempo, ela pode fazer com que o seu estudo seja menos produtivo e até mesmo mais desgastante para o seu cérebro, fazendo com que você não assimile muitas coisas, sabe? E as características desse tipo de procrastinação são justificativas. Então você tenta, dar várias justificativas racionais para adiar aquela tarefa, uma ação constante em outras áreas. Então eu não vou fazer agora porque eu tô ocupado com isso, com aquilo, mas essa é a tarefa mais importante, não as outras. Então você acaba fazendo qualquer coisa antes disso, sabe? E uma percepção de tempo extra também distorcida, sabe? Porque você acredita que vai se concentrar melhor, vai ter mais motivação no final, e na verdade às vezes você não tem. E agora, eu queria que você parasse e pensasse: qual tipo de procrastinação se encaixa na sua vida nesse momento? Se você identificou que no dia de hoje você teve alguma delas, que tal a gente pensar em soluções juntos para tentar evitá-las? Pode parecer algo inofensivo, mas procrastinar tem várias consequências sérias. Por exemplo, para mim, a culpa é um dos meus maiores impactos. Sabe quando você fica pensando, por que eu ainda não fiz aquilo? Ou se cobrando o tempo todo, como por exemplo, nossa, eu ainda não fiz e era uma tarefa super mega importante, sabe? Acaba ficando, um sentimento mesmo de que ao adiar a tarefa, aquela tarefa que eu determinei que era tão importante, que quanto mais eu adio, mais eu tô falhando comigo mesmo, sabe? E esse acúmulo de tarefas não feitas, eles acabam gerando um estresse enorme, pois a pressão de fazer tudo de última hora acaba aumentando. A sensação de que o tempo está escorrendo pelas suas mãos, de que quanto mais você adia, mais difícil fica essa cobrança do eu ainda não fiz, e o medo do prazo cria uma espiral de desconforto que afeta diretamente a nossa produtividade e até mesmo a qualidade do nosso trabalho. E não para por aí, sabe? Isso também pode afetar a nossa saúde mental. A ansiedade e o estresse, cada vez mais intensos, cada vez ficam mais pesados. E no ambiente profissional? Bom, as consequências podem ser ainda mais sérias. O atraso das tarefas pode prejudicar a qualidade do meu serviço, afetando a minha imagem na empresa e até mesmo a minha carreira. E no campo pessoal? Bom, ela impacta nossos relacionamentos porque quanto mais irritados ficamos, mais ansiosos, isso acaba às vezes descontando em outras pessoas. Fora o nosso bem-estar, já que o estresse e a culpa ficam nos consumindo o tempo todo. Por isso, é importante entendermos a raiz dos nossos problemas e tentarmos aplicar algumas técnicas e dicas que sejam eficazes para vencer essa procrastinação. Então, primeiro, quebre grandes tarefas em pequenas. Como eu disse antes, quando você divide em partes menores, ela parece menos assustadora e muito mais gerenciável. No meu trabalho, a gente até brincava, né? Nossa, vi que logo na agenda dela vai colocar até pra ir no banheiro. Mas porque quando eu quebrava tudo que eu tinha pra fazer, tudo que, detalhadamente, passo a passo, parecia que eu tinha menos coisas pra fazer. E quanto mais check eu colocava, quanto mais coisas eu eliminava da minha lista, mais eu entendia que,
Nossa, eu ainda tenho tempo para fazer tudo que eu preciso. Nossa, eu ainda consigo gerenciar meu tempo, sabe? Então é justamente isso. Você tem um projeto novo, você tem uma tarefa muito grande, quebre em pequenas etapas. Todas as pequeniníssimas etapas que você vai ter e vai fazendo uma a uma. Você vai perceber que talvez ela não era tão assustadora quanto parecia, sabe? Fora isso, use a regra dos 5 minutos. Se uma atividade ela pode ser feita em 5 minutos, faça agora. Se não, se ela for maior que isso, né? Você até pode começar a fazer, mas você vai gastar só 5 minutos. Mais do que isso não dá. Você precisa focar na sua atividade que é mais importante. Então, realmente você vai acabar deixando de fazer essas tarefas que são mais de 5 minutos e vai passar a focar no que realmente importa, no que realmente é prioridade. E se for menor que esse tempo, é um apoio rápido, realmente dá para atender, é uma válvula de escape para eu conseguir voltar mais focado na minha atividade, aí sim você executa e tá tudo certo. Caso contrário, não, sabe? Além disso, cria prazos e recompensas para você mesmo, sabe? Por exemplo, eu tenho uma atividade que eu preciso terminar em tal prazo. Quando eu terminar, eu vou me presentear, seja com um café, seja com um episódio da série que eu gosto e assim por diante. Tem também a técnica do Pomodoro, que é bem legal. Você trabalha 25 minutos super focado naquela atividade e depois você faz uma pausa de 5 minutos, o que acaba melhorando a sua produtividade e reduzindo o seu cansaço mental naquela atividade, sabe? Fora isso, mude o seu ambiente. Ajuste o seu espaço para realmente minimizar as distrações, seja colocando o celular longe, utilizando aplicativos que realmente bloqueiam as notificações, sabe? Para não ficar tremendo ou apitando, algo do tipo. Ou até mesmo criando um espaço mais organizado. Tipo, será que eu trabalho na minha cama e no sofá todo largado, com a TV ligada? Ou melhor eu trabalhar no escritório, livre de todas as distrações, onde eu consigo ficar focado? É essa sacada, sabe? Além disso, identifique seus gatilhos. O que me faz procrastinar? São as redes sociais? São os perfeccionismo? É o cansaço? É o celular a fácil acesso? Então, ao identificar, esse é o primeiro passo para você conseguir realmente resolver aquilo que está, né, te gerando essa válvula de escape. E por fim, cuide do seu emocional. Nada como uma boa noite de sono, uma alimentação equilibrada e exercício físico. Eles podem ajudar muito na produtividade e são essencial para o seu desempenho. E não adianta aplicar essas estratégias uma vez só e esperar que tudo mude na sua vida. Para vencer a procrastinação de uma forma verdadeira, né, e real, você precisa transformar isso em hábitos. E a gente já falou de hábitos aqui, então vou só reforçar algumas dicas. Comece com algo pequeno. Escolha um hábito de cada vez. Tenha consistência. Repita essa rotina todos os dias até se tornar um hábito. Às vezes até tente associar outro hábito que fica mais fácil, como a gente já falou anteriormente. Use lembretes, alarmes, post-its, aplicativos como Todoist, entre outros, pode ajudar muito. E por fim, celebre suas vitórias. Cada progresso é um passo a menos na direção da procrastinação. E aí, gostaram? Gostaram mesmo dessas dicas? A procrastinação, ela faz parte da vida, mas a diferença é como lidamos com ela. Pequenas mudanças podem transformar a nossa produtividade e reduzir o nosso estresse. Agora, escolha uma dessas estratégias e que tal já colocar em prática hoje mesmo? Se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com alguém que precisa ouvir isso. E me conta lá no meu Instagram, Vivendo com Victoria, qual dessas estratégias você vai testar primeiro. E não deixa de me seguir aqui no Spotify, onde se inscrever no YouTube para acompanhar toda vez que sair um vídeo novo no canal, tá bom? Te vejo, até a próxima, até mais!